Bem-vindo ao segundo módulo do curso Fundamentos de Análise Estrutural, parte 2. Nesse módulo, nós vamos falar sobre os principais carregamentos de uma aeronave, sobre as cargas externas da aeronave. Qual que é o objetivo desse módulo? O objetivo é introduzir conceitos de carregamentos aplicados na estrutura, aqueles carregamentos que nós chamamos de cargas externas à estrutura. Essas cargas externas, elas vão determinar a maneira como que a estrutura leva essas cargas, os caminhos de carga e, portanto, as cargas internas da estrutura que serão importantes para você encontrar quais são os modos de falha, os caminhos de carga, etc., desse elemento estrutural. Um ponto importante desse módulo é que ele não é um módulo com um especialista na área de cargas, mas ele tem a intenção de trazer os principais conceitos, os principais fundamentos de cargas aerodinâmicas, cargas de solo, cargas dinâmicas, para que um engenheiro de estruturas tenha condição de entender como que a estrutura, o porquê que a estrutura está se comportando do jeito que ela se comporta. E como que algumas alterações no projeto da aeronave impactam e afetam essa carga e o dimensionamento estrutural. Então é importante que o engenheiro de estruturas saiba um pouco dos carregamentos, não tão pouco assim, mas saiba dos carregamentos que estão sendo aplicados na sua estrutura para entender, então, quais são os caminhos de carga e os possíveis modos de falha. Certo? O conteúdo desse curso, ele, então, está listado aí. Nós vamos falar sobre envelopes de voo, os principais tipos de carregamento da aeronave, cargas de manobra, rajada de vento, cargas de asa, quais são os principais carregamentos dimensionantes de asa, carregamentos de fuselagem, superfície de controle, cargas no solo, cargas dinâmicas e cargas de emergência. Tudo isso para deixar o engenheiro de estruturas bastante ciente do que ele pode fazer. Bom, deixa eu mudar aqui o meu ponteiro, só para começar a mostrar alguns pontos interessantes aqui do envelope. Esse grafo que vocês veem aqui, ele é conhecido como envelope de manobra. Os fatores de carga de manobra que estão aqui, certo? Eles definem quanto que sua estrutura vai precisar resistir para um envelope de voo da aeronave. Então, esse trecho que está aqui, na linha sólida preta, ela define o envelope de manobra da aeronave. Este é, então, você olhar aqui no eixo das abscissas, nós temos a velocidade da aeronave, no eixo das ordenadas nós temos o envelope de manobra, o envelope de fator de carga, e essa região interna aqui, então, define qual que é a região operacional da sua aeronave. Para cima, fatores de carga positivos. Significa que você é como se você estivesse numa manobra onde a sensação de quem está dentro da aeronave é de que o seu peso está aumentando. Então, supondo aqui que esse fator de carga limite fosse 2,5 G, é como se você estivesse experimentando 2,5 vezes a força da gravidade no seu corpo, para quem está dentro da aeronave. Esse é o padrão, a forma como a indústria referencia o lado positivo e o negativo. Então, positivo você vai sentir como se você estivesse sendo levantado para cima, portanto você vai sentir uma aceleração da gravidade maior, e para baixo você verá uma redução do seu peso. Tá? Envelopes típicos, eles ficam variando para aeronaves comerciais. 2,5, em aeronaves pequenas elas podem chegar até quase 3G, e o negativo de menos 1G. O voo típico, voo de cruzeiro nivelado, ele está aqui em 1G. Então essa é a referência. Quando você está voando em cruzeiro, o avião não está subindo, não está descendo, está simplesmente se movimentando para frente, ou seja, a gravidade, o peso da aeronave está equilibrado com a sustentação da aeronave. Você está, então, aqui em um voo que a gente chama de voo reto nivelado em 1G.
essa linha tracejada que está definida aqui. Tá? Esse é o padrão, mas você vê que a aeronave, tem uma grande margem ainda para fazer as manobras em operação que ela precisa fazer, certo? Então, para uma aeronave típica de comercial, ou mesmo aeronaves menores, elas ficam aí com esse fator de carga na ordem de 2,5, 3G. Se você for para aeronaves de manobra, aí ela pode chegar até em torno de 6G para casos de manobra. Então, são aeronaves que têm que ser preparadas, a estrutura tem que ser bastante resistente para aguentar manobras com acelerações dessa amplitude. Em caças de combate, isso pode chegar até 9G. Não é tão comum, mas alguns caças de combate, eles chegam a 9G. Bom, então esse envelope que vocês veem aqui é um envelope de manobra. Essa carga daqui, ó, esse ponto C, é conhecido como a velocidade de cruzeiro da aeronave e o máximo fator de carga, tá? Que